Estou aqui com o Paulo Vinícius Coelho, colunista do jornal, com o Guilherme Seto, repórter da editoria de esporte, para falar sobre rodada dos campeonatos, na verdade a volta do futebol no Brasil em 2016, principalmente o Campeonato Paulista começando agora. Só que PVC, o que a gente pode esperar desse Campeonato Paulista e tendo em vista aí o desmonte que o Corinthians teve, pode comparar com os outros times, assim, os times estão melhores ou piores do que terminaram 2015? Acho que o Corinthians parece ser meio óbvio, mas os outros? O Corinthians está pior. Eu acho que o Palmeiras cresceu muito em termos de elenco e isso produziu para a gente uma pergunta inevitável que eu cheguei a fazer para diretores do Palmeiras. Então você vai ter 33 jogadores, tem 39 no elenco, só 11 vão jogar, você vai ter uma legião de insatisfeitos. E a resposta da diretoria sempre é melhor ter um elenco amplo e ter esse problema do que ter o outro problema, falta de jogadores. A resposta a essa resposta da direção é a lesão do Edu da Senna. Quer dizer, se você não tiver reposição, você não vai superar duas competições ao mesmo tempo, como o Campeonato Paulista e Libertadores. O Paulista tem sempre nos produzido uma questão que é a do calendário. À medida em que você passa 4, 5 meses vivendo um calendário semi-amador, e isso vale quando você vai enfrentar times do interior de São Paulo, mais do que acontecia em outros tempos. Acontece, esse semi-amadorismo é mais no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul, mas existe também no interior de São Paulo. Então você começa a contestar muito a existência disso como fonte para a produção de bom futebol no Brasil. Agora, acho que em São Paulo está acontecendo uma pequena mudança, ou seja, tem a definição de que só vai haver 16 clubes no ano que vem, por uma motivação política até, mas tem o interesse da Federação Paulista de fazer o campeonato ser melhor, até como plataforma do Renato Fernando Bastos. Isso pode ser positivo para o campeonato. O ideal é a gente passar a ter um calendário que premie o brasileiro de fevereiro até dezembro, a temporada inteira, e que os estaduais excluam os grandes e joguem no interior até a decisão com 2 datas para os grandes lá no final do ano. Mas não é esse cenário hoje, então é preciso fazer os estaduais melhorarem. Enquanto a gente vê declínio em alguns lugares, tem um esboço de reação em São Paulo. Uhum. Em relação à formação dos clubes, a gente falou sobre Corinthians, perdeu ali quase 6 titulares, dependendo da análise ali, 5 com certeza. O Palmeiras, você acha que melhorou? Santos e São Paulo. São Paulo, maior incógnito, o Santos manteve ali a sua base e tal, é atual campeão. O São Paulo tem uma coisa da organização do Balsa que pode produzir um time forte. O São Paulo não vai ser um time de estrelas, mas o São Paulo pode ser um time taticamente muito organizado, que é a característica do Balsa. O Santos manteve os principais jogadores, falou-se de 20 milhões de euros da Fiorentina, não tem 20 milhões. A Fiorentina não tem 20 pelo Gabriel, pelo Gabigol. A Fiorentina não tem 20 milhões de euros. Se falar de 20 milhões de euros vindo do mercado italiano hoje, especialmente vindo da Fiorentina, é para, em primeira análise, não acreditar. Ninguém no futebol italiano parece ter, nem Milan, nem Exatamente. Inter fazem essas contratações. Então, é muito difícil acontecer isso. O Santos manteve o elenco, com a exceção do Giovânio, que foi para a China, e do Marquinhos Gabriel, que não foi possível comprar. Então, tem um enfraquecimento que perdeu um titular. Os dois disputaram a titularidade no ano passado, você perdeu um titular. Mas o susto do Santos era perder o Lucas Lima. E ele continua pelo menos até o final do primeiro semestre. Tem então uma manutenção do time que foi muito forte no segundo semestre do ano passado. O Santos tem uma vantagem no Paulista, que é não ter um calendário afogado. Ele vai ter tranquilidade para jogar o estadual, para tentar conquistar de novo. O Santos virou o rei dos estaduais nos últimos 10 anos. 6, 7, 10, 11, 12 e 15. 6 estaduais em 10 disputados. Os times já disputaram amistosos esse ano, né? Todos eles. O que você achou? O que você viu ali que já tem alguma mudança em relação ao ano passado? Acho que a principal mudança positiva é ter pré-temporada. É engraçado que a gente não está acostumado com isso. E isso faz com que a gente cobre bom futebol logo no primeiro jogo. Não é para isso. Pré-temporada é treino. O Palmeiras fez um bom jogo
contra o Libertad, bom jogo não fez. Primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo reagiu, foi um time que explorou bem contra-ataques, mas teve um resultado expressivo no primeiro jogo. Perdeu nos pênaltis, teve gente contestando, perdeu o título nos pênaltis. Em 72 o Palmeiras ganhou o torneio de Mar del Plata, num período da temporada. Quem lembra? Não é para ganhar o torneio de Montevidéu, é para preparar o time para ganhar as outras competições. Isso vale para o Corinthians, que conseguiu expor uma marca nos Estados Unidos. Isso valeu menos para o São Paulo. O São Paulo está se preparando mais com treinamentos, jogo-treino, e fez o amistoso do pagamento do Lugano. E o Santos jogou o amistoso contra o Bahia, correu o risco de perder ali no finalzinho, saiu o gol do Serginho, que diminuiu o impacto do resultado. O que me surpreendeu nesse início de temporada, escrevi sobre isso, foi que os clubes brasileiros não perderam para os clubes do exterior. Que na pré-temporada era para perder. O Atlético meteu 3-0 no Schalke. Que está no meio da temporada. Que está no meio da temporada e é sexto colocado no Campeonato Alemão. É surpreendente, não é importante. Tanto que o Atlético na sequência perdeu para o Flamengo na abertura das Minas. No caso do Palmeiras, alguns reforços chegaram até a surpreender, né? O Moisés é um caso emblemático, né? Chegou do time da Croácia, né? Do Rijeka, e já começou bem, mostrou força, parece que tem saída de jogo, marca bem também, parece, né? E o Eric já chegou embalado, assim, parece que tem chance de pegar a vaga do Gabriel Jesus ali no time titular, né? O Moisés chegou a ser 10 na Portuguesa, jogou bem como 10 na Portuguesa, embora ele seja volante, ele vestiu a 10, a Portuguesa jogava 4-2-3-1 em 2012 e ele jogava por dentro, fazendo a ligação, e fez boas partidas assim. Era irregular. Por ter muitos jogadores no mercado brasileiro irregulares, é bom você ter um elenco que você vá variar. Só que você precisa definir o time. O Eric é mais experiente do que o Gabriel Jesus, não diria que é mais talentoso, mas é mais experiente, pode ajudar muito, até como centroavante, na eventual ausência do Barrios, ele pode ser o centroavante. O fato é que o Palmeiras conseguiu ter um elenco mais sólido, mais forte para compor quando tiver ausências. Para o Campeonato Paulista é difícil pensar do que vai acontecer, até porque se você imaginar de 2000 para cá, nesse século, aconteceu em 2000, que é século passado, né, tecnicamente, em 2000, em 2009, em 2011 e em 2015, de os 4 grandes chegarem nas finais, em 2013. São 5 anos dos 16 campeonatos disputados. Sempre tem um intruso. Por mais que a gente fale sobre o futebol semi-amador, que está muito presente nos estaduais, sempre tem um intruso. O último foi o Ituano, campeão paulista, em 2014. Agora, em relação ao Paulista, como é que o Palmeiras está pensando nessa competição? Sempre tem no estadual aquela questão do time jogar Libertadores, se discute se vai usar reservas em algumas partidas. O Palmeiras especula isso, ou o fato de ter um elenco grande até considerado para o estadual, isso não vai ter tanta influência? O Marcelo quer montar um time titular, como é que isso já começou a ser discutido no clube ou abertamente? Até onde eu pude ver agora, a ideia do Marcelo é montar um time titular, mas o Palmeiras montou um elenco com muitas opções, pensando justamente em disputar as duas competições e não priorizar Libertadores ou Paulista, né? Enfim, vai chegar a reta final ali do Paulista e do Libertadores, as datas vão começar a se encavalar, vão começar a se amontoar, e aí, naturalmente, a tendência é priorizar a Libertadores, mas o Palmeiras tem time agora, eu acredito, para disputar as duas competições até o final, né? Disputar título. Me lembra um pouco 99. Tem uma diferença fundamental. Em 99, o Filipão queria um time com 3 jogadores por posição para disputar 3 competições ao mesmo tempo, ter um time titular, mas ter capacidade de variar aquele time. E ele pensou muito no Rodrigo Fabri, ele queria abrir 3 homens na frente, o Paulo Nunes de um lado, queria o Rodrigo Fabri do outro. O Rodrigo Fabri não veio, mas veio o Euler. A diferença fundamental é que aquele time tinha estrelas. Esse aqui não tem. Esse elenco tem 3 por posição, mas são 3 do mesmo nível. Não tem um jogador que vai, tirando o Dudu, que pode eventualmente ter o ano da vida dele, o Gabriel Jesus, extrapolar, são talentos emergentes, mas não são talentos consagrados. Aqui ele tinha
Paulo Nunes, Evair era reserva do Oséias, tinha Hilder no banco de reservas, tinha Arce, tinha Júnior Baiano, tinha Marcos no gol, o Marcos começou na reserva em 99, mas tinha Veloso, tinha Sérgio Sampaio, tinha Alex, tinha Zinho, então você tinha muita reposição e tinha as estrelas. Esse aqui não tem as estrelas. Naquele ano, o Filipão fez uma coisa no Campeonato Paulista que, por mais que a gente tenha passado as últimas 2 décadas dizendo que o estadual é irrelevante, que o estadual não tem importância, é muito raro ver o que o Filipão fez 2 vezes. O Filipão foi campeão gaúcho com time reserva em 95 e o Filipão jogou a final do Campeonato Paulista de 99 contra o Corinthians, com todo o risco que implicava perder para o Corinthians, com o time todinho reserva. E perdeu 3-0 nos minutos finais. Foi o jogo que decidiu o título, porque a última partida foi o 2-2 da embaixadinha do Edilson. Naquele ano o Palmeiras, com 3 por posição, foi campeão da Libertadores, vice-campeão paulista e semifinalista na Copa do Brasil. O Palmeiras parece que teve uma falha de formação em um ponto específico do elenco ali, que foi o reserva do Cleiton Xavier, né? O Palmeiras acho que contou muito com o Cleiton Xavier como titular e trouxe o Regis, mas ainda é uma aposta, né? Enfim, é um jogador que... Mas eu acho que tem uma diferença, Cito. Tem uma coisa que a gente está falando muito sobre o 10 em todos os clubes do Brasil. O Corinthians no ano passado tinha um 10. O 10 do Corinthians jogava na ponta direita. Porque você tem pouco espaço por dentro. A grande vantagem do Palmeiras nesse ano, mesmo não tendo o Cleiton Xavier e dependendo da confirmação do Regis, eventualmente do Moisés improvisado ali, mas o 10 do Palmeiras é o Dudu. É uma formação diferente. O Robinho joga na direita, o Gabriel Jesus na esquerda e o Dudu por dentro, com inversão de posições em alguns momentos, como no segundo tempo da final da Copa do Brasil. Então, ter essa formação, a vantagem do Palmeiras hoje é ter um time que terminou o ano como titular. Quando o ano terminou, eu repeti muitas vezes isso. Qual era a diferença fundamental do Palmeiras de 2014, de 2015, para o Corinthians de 2015? Quando você chegava em novembro, na reta de chegada da Copa do Brasil e do Brasileiro, o Corinthians tinha um titular que não estava no elenco um ano antes. E o Palmeiras tinha um titular que estava no elenco um ano antes. Dessa vez, você vem com a formação do time, que vem se estruturando, ganhou confiança com o título, e aí você vai ter a possibilidade de ter o Cleiton Xavier como 10 e mudar um pouco a cara do time em alguns jogos. Mas em teoria, você nasce com um time que o Robinho joga pelo lado direito, o Dudu joga centralizado, o Gabriel Jesus pela esquerda e o Barros na frente. Tem uma estrutura, é avançar com essa estrutura. Especificamente sobre o Corinthians, é óbvio que é o time que parece ter tido com certeza teve o maior desmonte ali, até por ser o time que estava mais estruturado, o time que melhor jogou no ano passado. O que o Tite vai ter que provar aí para conseguir? Você acha que é possível remontar esse time sem os jogadores que ele tem, só com ali a opção do Guilherme, perdendo principalmente ali essas 2 peças, né, o Renato Augusto e o Jadson? Como é que você está vendo isso aí? Não sei se você já até falou com o Tite sobre isso. Como é que não consegui. O Tite está recluso. Isso que eu ia falar. Ele deu, acho que, algumas poucas coletivas, teve uma preparação nos Estados Unidos, desconversou, no que ele é muito bom também quando sabe desconversar sobre o assunto, não quis ser muito crítico em relação à diretoria. Mas como é que você acha que ele encara esse ano e o Corinthians consegue se remontar, consegue ser o melhor time do ano como foi no passado? Ele está incomodado. Ele está compreensivo, mas incomodado. Compreensivo em relação ao que a diretoria fez, porque não se imaginava que o desmanche fosse ser tão grande. Então, não está atribuindo culpa à diretoria. Por mais que você possa dizer que as multas fossem baixas, a diretoria também responde dizendo que se não fossem baixas não teria contratado o Renato Augusto e Wagner Love, enfim. Mas ele está incomodado. Incomodado nem tanto com a possibilidade, com o fato de ter perdido o time, mas com o fato de não saber qual time ele vai ter. A ideia da direção do Corinthians é completar o elenco em março. Dia 9 de março vai acontecer o 4º jogo da fase de grupos. Se você imaginar completar o elenco em março, significa ter um novo time nas oitavas de final. E pode ser tarde.
para reestruturar o time. Historicamente é raro um time chegar bem na Libertadores assim, né? O River ano passado foi se remontando, né? Porque o River começou a temporada com o Piscolite, que tinha sido herói da Copa Sul-Americana, e o Piscolite estava muito mal, teve que remontar o meio-campo. Aí quando remontou o meio-campo com o Ponzio e o Pete Gonzalez no meio-campo, o Gonzalo Martinez no meio-campo, o Pete Martinez. Aí foi até as quartas de final, perdeu o Theo Gutierrez, teve que reestruturar para as semifinais e foi campeão. Então não é insuperável, mas é uma dificuldade a mais. Se você disser para o Tite hoje, o time é esse aqui, é isso que tem e é isso que vai ter, ele vai montar um time competitivo. Ele pode não montar um time brilhante, mas ele vai montar um time competitivo. Time competitivo que pode fazer até mais do que fez a Libertadores passada, chegar nas quartas de final, chegar nas semifinais, dependendo do que acontecer na Libertadores, até ganhar a Libertadores. Mas o incômodo é não saber como é que ele vai fazer, especialmente porque o que tem dado muita sustentação para o Tite é essa noção de justiça que o elenco tem. É o que faz ele começar o Campeonato Paulista. Ele tem Marlone no banco de reservas, o Guilherme chegou, vai para o banco de reservas, o Williams chegou, vai para o banco de reservas, porque o time da pré-temporada, por justiça, começa o campeonato. E aí, se nas oitavas de final chegarem dois, contratar o Pelé e o Maradona, você põe para jogar ou você deixa o time da justiça? Isso incomoda o Tite, essa percepção de que vai ter uma remontagem que não vai ser necessariamente justa. E isso compromete a maneira como ele trabalha, como ele consegue se relacionar, ou como ele tem conseguido se relacionar com o elenco nos últimos anos. Como você vê esses principais reforços do Corinthians para ser o Marlone, o Williams, o Guilherme? O Williams, ele vem para ser primeiro volante. No ano passado ele teve 2 momentos na temporada distintos. Com o Marcelo Oliveira na Libertadores, ele era primeiro volante. O Williams tem uma característica diferente do Ralf. Ele não se enfia na defesa como se fosse um terceiro zagueiro. Ele tem um passe até melhor do que o Ralf, mas não é o ponto forte dele. Mas ele tem uma capacidade de recuperação de bola parecida com o Ralf. Só que ele terminou o ano aberto na ponta direita. A melhor fase do Williams foi quando no Flamengo ele jogava aberto pela ponta direita, era um 4-2-3-1, ele era o volante que abria do lado do campo. E o Mano fez isso com ele no Cruzeiro no final, e ele jogou muito bem o segundo turno do Brasileirão, aberto do lado direito. Não é isso que ele vai fazer, vai jogar centralizado, como o primeiro volante. Ajuda, mas não é igual. O Marlone está no banco de reservas, então ele está jogando com o Romero, porque ele está pegando do Romero a infiltração que ele perdeu com o Wagner Love. Então mudou um pouco a forma de jogar. Ele botou o Danilo como centroavante, e aí vamos lembrar que no pior momento da Libertadores, melhor momento da Libertadores do ano passado, o Guerreiro foi expulso contra o Once Caldas e o Danilo foi centroavante contra o Once Caldas em Manizales, contra o São Paulo nos 2-0, que foi um dos melhores jogos do Corinthians no ano, e no 1-0 contra o São Lourenço lá em Buenos Aires. O Danilo era o centroavante, então ele foi buscar no Danilo aquela lembrança, para ser o pivô. O Danilo não tem infiltração, então o Danilo joga parado na frente, voltando para ser um armador, só que um armador que usa a força física para ser o pivô. Para isso ele precisa dos 2 pontas entrando em diagonal. Então o centroavante não é centroavante, o atacante está do lado. É o Romero e o Malcom que vão voltar marcando lateral e vão ter a capacidade teórica de se infiltrar. O Romero não tem essa qualidade. Em teoria, você vai ter que tirar uma coisa do Romero que o Romero não deu até hoje, exceto na goleada sobre o São Paulo. O Marlone faz o lado direito do campo, como o Jadson fazia. Não igual, mas ele fez no Sport o lado direito a maior parte da temporada e jogou bem assim. Só que para você ter o Marlone, para ser um armador pela direita, você vai precisar ter um centroavante. E aí, para tirar o Danilo e mudar a característica do time. Então ele está tentando ainda procurar a maneira de jogar. O que ele conseguiu até agora foi ter infiltração pelos lados e o Danilo segurando a defesa para o time se infiltrar. E o Guilherme? O Guilherme, para mim, o Guilherme, ele pode jogar 4-2-3-1 e ele na função do Renato Augusto, só que tem uma diferença fundamental. O Renato Augusto é um campo todo. Ele participava o campo inteiro, o jogador que mais corria no Corinthians, não era o que mais participava de gols, esse era o Jadson, mas começava a jogada na lateral esquerda, na cabeça de área, chegava na grande área, fazia gol, dava o último passe.
o Guilherme vai dar o último passe, mas ele não tem a capacidade de composição do meio campo que o Renato Augusto tinha. Então, o que eu enxergo para ter o Guilherme? Você ter 2 linhas de 4 e o Guilherme é um atacante na frente. Ele vai ser, digamos, vira um 4-4, 1 e 1. O Guilherme joga solto na frente dessa linha de 4. Esse é o melhor Guilherme. Foi esse Guilherme desse jeito que destruiu o Corinthians naquela quarta de final da Copa do Brasil de 2014, que ele arrebentou jogando pelo Atlético. Agora, saindo um pouco do campo e também de São Paulo, a gente teve ontem uma novidade no futebol brasileiro, né? O início da Primeira Liga, ainda parecendo um pouco experimental, e assim ela acabou sendo inaugurada. Queria saber a avaliação de vocês, como é que vocês viram isso, como é que você viu no meu PVC essa organização ou até falha de organização em alguns pontos e tal dos clubes. Você acha que essa Primeira Liga tem fôlego para virar o que se espera, ou pelo menos o que os clubes esperam que seja? Eu acho que começou tudo errado. Tudo errado pelo seguinte. Primeiro, porque a Primeira Liga, ela por ser um torneio regional híbrido, é boa essa definição? Até de definir tá difícil a Primeira Liga. Então, pois é. Então, ela tem essa dificuldade. Segundo, que ela, por enquanto, coloca datas num calendário que já está inchado. Por mais que você coloque 5 datas e diga que é um torneio experimental, você está inchando um calendário que já está inchado. A vantagem que ela tem é que ela tira o primeiro semestre do semi-amadorismo que eu citei agora há pouco. Sim. Que você faz Atlético e Flamengo em vez de fazer Flamengo e Madureira. E leva 30 mil pessoas com um preço de ingresso mais barato do que vinha sendo cobrado. No brasileiro, né? O preço em relação ao estadual também. O ano passado o Atlético cobrou R$25 no ingresso médio do estadual e está cobrando 21, cobrou 21 no jogo contra o Flamengo, o ingresso médio. O outro jogo que teve bom público foi do Inter. Teve 11 mil pessoas. O do Fluminense teve 6 mil pessoas. 6 mil pessoas e era ingresso, trocava por alimento, né? Isso. Enfim, de qualquer maneira, você está colocando gente no estádio, isso é bom. 6 mil é pouco. Tudo errado também, porque você podia dizer perfeitamente em outubro, quando começou a discussão, a CBF podia dizer, e não seria injusto, dizer, não tem espaço no calendário no ano que vem, o calendário já está divulgado, durante décadas cobrou-se que a CBF tivesse um calendário divulgado com antecedência, não vamos colocar esse torneio no calendário em 2016, vamos resolver para 2017, era justo. Agora, a CBF ficou dando com uma mão aqui e tirando com a outra, e entregando para o outro lado e tirando do lado de cá. Até em razão da estabilidade vivida pelo Del Nero e tal. Exato. Ele precisava de um momento de apoio dos clubes também. Né? E eles estão morrendo de medo da aglutinação dos presidentes de federação e tentando trazer o Rubinho Lopes da Federação do Estado do Rio para o lado deles. Mas não estaria errado se ele dissesse, não vai ter em 2016, fazemos em 2017 e colocamos no calendário. Não estaria errado. Mas ficou nessa acomodação política dos dois lados. Ao mesmo tempo, o Flamengo passou o tempo inteiro dizendo que ia jogar o estadual com o time reserva, até ser pressionado pelo contrato que ele tem assinado com a televisão e disse que vai jogar com o titular. Então, ficou tudo uma colcha de retalhos. Na minha opinião, a gente tem que avançar no calendário brasileiro. Precisa. Agora, o avanço no calendário brasileiro significa ter o Campeonato Brasileiro como base da temporada. Abrir a temporada com o brasileiro. Tem a temporada inteira com o brasileiro, de preferência. Então, se você vai colocar o que for estadual ou regional e Copa do Brasil no meio de semana, espalhar pela temporada. De uma maneira que você consiga compor tudo isso em 48 semanas. Aliás, em 44 semanas. Tirando um mês de pré-temporada e tirando um mês de férias. Você precisa fazer tudo isso em 44 semanas. Não é um exercício simples, mas colocar mais datas é mais uma complicação. Tomara que o torneio tenha sucesso de público, que seja atraente, que signifique alguma coisa que possa avançar para o futuro. Mas não é o calendário ideal. E o que acontece muito é que a gente acaba sendo uma tese muito simpática, a da Primeira Liga, porque é contra a CBF. Sim. Então, é contra a CBF, somos todos a favor. E a análise mais justa do que precisa acontecer para o calendário é diferente. Precisa, no fundo, ter uma composição de forças e com os clubes assumindo sua força para fazer, então, a Liga Nacional e fazer o Campeonato Brasileiro ser forte.
A gente passou do final dos anos 80, quando discutia-se, naquela época, final dos anos 80, primeira metade dos anos 80 até 86, o campeonato estadual era classificatório para o brasileiro e o brasileiro recebia 6 de São Paulo, 5 do Rio, era como se fosse, digamos, mal comparando, uma Champions League. Né? Os estados levavam seus representantes para a competição maior. Você podia ter avançado para ali e você teria que ter feito avançar 26, transformar 26 estaduais. A opção foi construir um grande campeonato brasileiro. Hoje, você não tem nem os estaduais e nem o brasileiro. Você não tem nenhum grande campeonato que você possa dizer, esse é o grande campeonato que fazemos no Brasil. Não tem. O Campeonato Brasileiro tem 14 mil pessoas de média de público. Deu 17 mil no ano passado. Foi um avanço em relação a 16 mil do ano anterior. 10%. É ridículo. Então, é preciso botar a bola no chão, não para ser a favor desse ou contra aquele, mas para ter um calendário que preste, que atenda, que faça o Brasil respirar e falar de futebol o ano inteiro. A organização da Primeira Liga teve algumas falhas patentes, assim, uma delas a falta de um tribunal para julgar, enfim, qualquer tipo de infração que aconteça em campo, como o caso do Fred ontem, que deu um soco no jogador do Atlético Paranaense, ela foi expulso e ainda não se sabe exatamente o que vai acontecer com o Fred, né? Você acha que isso se deve a quê, assim, essas falhas de organização muito crassas, assim, os presidentes de clubes estão muito acostumados a receber as coisas da CBF e não organizar, tomar... Acho que tem duas coisas. Primeiro, essas falhas pontuais, elas são causadas por toda essa guerra política. Então, por exemplo, Minas Gerais teve um trio de arbitragem na primeira rodada, mas os trios de arbitragem vão ser majoritariamente de Santa Catarina. Porque o Delfim Peixoto, do apoio da federação. A Federação Catarinense, por causa do Delfim Peixoto, que está em guerra com a CBF, é quem apoia mais claramente a realização da Primeira Liga. Então, os árbitros catarinenses vão, em massa, apitar na Primeira Liga e vão correr o risco de retaliação da CBF. Você não tem um tribunal, porque o tribunal, por mais que ele seja supostamente independente, ele está ligado à CBF. Tem uma guerra política, isso causa esse tipo de problema. Agora, tem um problema de concepção que a gente no Brasil tem de liga. Eu adoro contar a história no final dos anos 90, a gente ia entrevistar o Eduardo José Fará, presidente da Federação Paulista, quando o prédio ainda era na Brigadeiro Luiz Antônio. E você chegava na mesa do Fará, e o Fará era do tipo que falava uma verdade para contar uma mentira. Então, ele era completamente contra a ideia das ligas, e nós estamos falando isso de 98. Nós estamos em 2016 e estamos discutindo liga ainda. E ele falava assim, ele pegava o livro do Tomás Mazzoni. Vocês estão aí falando sobre liga? Ele pensava aqui. Estou aqui, ó, com o livro do Tomás Mazzoni. Olha aqui. Tomás Mazzoni está dizendo aqui em 1924 a criação da Liga Paulista. Criaram a liga, e não aconteceu nada. Depois teve a cisão e dividia e tinha 2 campeões. Era uma confusão. E ele pegava o livro e apontava para isso. 2 anos depois, quando interessava para ele, ele foi lá e criou a Liga Rio-São Paulo. Também não aconteceu nada. O Rio-São Paulo durou 1 ano, não foi um sucesso, nem foi um fracasso, mas não aconteceu nada. E a Liga, a gente fala assim, tem que ser a Liga porque tem que romper com a federação. Quando a Premier League nasceu na Inglaterra, ela rompeu com a Liga, porque já existia a Liga Inglesa. A Liga Inglesa organizava o campeonato inglês, só que era uma liga política. Então os 5 maiores clubes da época, que eram Manchester United, Arsenal, Tottenham, Everton e... Tottenham, Manchester United, Everton e Liverpool, se reuniram e disseram, não queremos mais assim. E fizeram nascer a Premier League. E a Premier League, diferente da Liga Inglesa, que era política, nasceu com viés empresarial, como a Bundesliga tem. Então eles têm o CEO, eles têm os executivos que cuidam de cada área e a Premier League, como empresa, estou definindo como uma empresa, tem um grande produto. Qual é o grande produto deles? O campeonato. Eles pegaram um campeonato que tinha 19 mil pessoas de média de público. Hoje eles têm um campeonato com 35 mil pessoas de média de público. Eles tinham um campeonato que não tinha patrocinadores. Hoje ela chama oficialmente Barclays Premier League, então tem um patrocinador forte. Eles tinham um campeonato que não atraía a atenção de jogador nenhum do mundo. Hoje eles têm os principais jogadores do mundo jogando lá. Como é que você faz? Você tem uma empresa que tem um produto, meu produto não atrai nada, eu preciso melhorar meu produto. Isso tem que ser ano após ano.
Aí a gente fala, a Liga Italiana. A Liga Italiana é a mais política das ligas da Europa. E o que aconteceu com o futebol italiano? Morreu. O problema não é você criar uma liga. O problema é você mudar o conceito. Se você tiver uma liga com presidentes de clube, um querendo esfaquear o outro, não vai servir para nada. Então você precisa ter um executivo que dê o norte dessa liga, que dê o norte dessa empresa. Como é que nós vamos fazer esse campeonato que a gente faz ser um campeonato comentado em todos os lugares do Brasil, da América do Sul e depois do mundo? Tomando atitude atrás de atitude, não deixando cometer erros desse tipo e dando visibilidade para as coisas que você consegue melhorar. Agora, se você... vamos tirar da CBF, vamos deixar na mão dos... Os clubes não conseguiram fazer até agora. Então, no fundo, o futebol brasileiro está muito perto de fazer uma coisa grande porque tem condição de fazer. Já teve mais antes da alta do dólar. Mas com o dinheiro em televisão que aumentou muito, a chance de fazer uma coisa importante acontecer aqui aumentou muito. Está muito perto, só que está muito longe por essa dificuldade de criar conceito, de entender como é que se vai fazer. E acabou-se que criaram a ideia que foi, assim, teve essa questão política da CBF ficar namorando ali com federações e com os clubes, mas também por parte dos clubes até um pouco de uma ansiedade de tentar usar esse momento político para, vamos fazer agora, porque se deixar para 2017 não sabia quem vai ser o próximo presidente da CBF, ou se vai ter uma mudança, vai lembrar que o presidente está licenciado. Dentro disso, o posicionamento dos clubes paulistas foi desde o início ficar fora, né? Porque ainda é rentável o Campeonato Paulista, muito mais, é claro, do que para as outras equipes, o dinheiro da televisão, até o público e tal. Acho que é principalmente essa explicação ou tem uma explicação política também? Então, tem duas explicações, uma política e uma econômica. A grande explicação tem sido econômica porque o Campeonato Paulista dá mais dinheiro de televisão para os clubes do que a Libertadores. E a gente tem uma miopia enorme no Brasil, que é a ideia de que você só faz futebol com dinheiro da televisão. Tem um outro viés que é político, que é claramente o Reinaldo Carneiro Bastos está tentando usar o Campeonato Paulista como uma plataforma para ele também subir politicamente. E acho que ele está tentando fazer isso com avanços na organização do campeonato. Ele chamou todos os presidentes de clube e disse: isso aqui não é uma reunião de oposição, mas é o seguinte, vai ter eleição do Coronel Nunes, não pode ser o Coronel Nunes. Mas vai ter alguma alternativa? Não, então vamos votar no Coronel Nunes sob protesto. Vamos votar no Coronel Nunes como ato de desconfiança. E foram lá e votaram no Coronel Nunes. Então, o que pareceu isso? Não uma atitude politicamente forte, ela parece uma atitude neutra, mas ela é, acima de tudo, uma atitude de articulação do presidente da Federação Paulista, que tem sido o cara que mais consegue se articular com presidentes de federações e com presidentes de clubes nesse cenário de devastação da vida política e dos políticos do futebol brasileiro. Agora, o avanço econômico, a justificativa é econômica e ele está tentando fazer uma coisa técnica, que é diminuir o número de clubes. E ele acho que ele foi inteligente nisso, porque para diminuir o número de clubes, ele aumentou o dinheiro de todos os clubes. Ele conseguiu aumentar o dinheiro de cota de televisão para os clubes grandes e para os clubes pequenos, o que aumentou a atração e a obrigação de jogar o Campeonato Paulista para esses clubes todos. E como que você vê a figura do Reinaldo agora? Enfim, você falou que ele surge no meio desse caos como um articulador de destaque, né? Tava conversando... Destaque como articulação. Como articulação, claro. Eu estava conversando com um dos presidentes de um dos clubes paulistas, dos grandes, esses dias, e ele falou: o Reinaldo ainda vai ser presidente da CBF. Como que você vê o destino político do Reinaldo? O Reinaldo quer ser presidente da CBF e no cenário atual existe uma chance dele não ser presidente da CBF, que é os clubes se articularem. Mas quando você fala com os clubes, você diz assim, inclusive os clubes da Primeira Liga, você diz assim: então tem um movimento organizado, estamos nos organizando. Sim. A Liga pode nascer esse ano? Não, esse ano não. E no ano que vem? Não, no ano que vem também não. Então, porque o que vai acontecer? A perspectiva é do Marco Polo Del Nero resistir pouco tempo. De a FIFA
Queda dele vai puni-lo, vir de Zurique, né? provavelmente virá de banindo ele. Zurique, exatamente. No momento que ele caia, o presidente é o Antônio Carlos Nunes. Não vai se aceitar o Antônio Carlos Nunes como presidente. Então vai ter uma articulação, vai se obrigar a ter uma articulação rápida. Quem pode ter essa articulação? Os clubes não estão articulados para isso. Se os clubes lançarem um candidato que seja presidente de clube, vai começar a chance de começar essa briga que teve agora já com o Calil saindo da liga, Giovan fica, não fica, o Flamengo entra, depois sai, depois volta, enfim. Essa confusão que a gente presenciou é muito grande. Então tem um poder articulado hoje, que é a Federação Paulista. Não tem um segundo poder demonstrando capacidade de articulação. E eu não estou falando que isso é positivo, eu estou dizendo capacidade de articulação política. Você pode ter o PMDB no poder, mas assim, por que vai ser o PMDB? Porque é bom? Não, porque tem capacidade de articulação política. Para encerrar, se eu falar rapidinho só sobre Libertadores, começa semana que vem para o São Paulo, para os outros clubes ainda em fevereiro, demora um pouquinho mais. Como é que você está vendo a vida dos brasileiros? Eu acho que o mais difícil parece ser o São Paulo por ter essa pré-Libertadores, ter esse jogo a mais e tal. Mas em relação aos outros, você acha que algum clube brasileiro vai ter uma vida fácil nessa primeira fase? Como é que você está vendo? Fácil não tem ninguém. Acho que tem um desafio posto. O Brasil há 2 anos não chega na final da Libertadores. Até 91 isso era comum. E a desculpa que o Brasil sempre dava era não ligamos para isso aqui. O que é mentira. Você fala assim, o Santos não ganhou a Libertadores mais vezes porque não disputou. Mentira, foi eliminado em 64 pelo Independiente, foi eliminado em 65 pelo Peñarol. Então não é que não disputasse, não é que não quisesse, é porque não teve condição. Mas o fato é que até 91 era um cenário, e de 91 para cá, 92 para cá, o Brasil figurou em todas as finais, menos 96 e 2004. E depois disso, de 2004 para cá, em todas as finais de 2005 para cá, e 2014 e 2015 não chegou. Então precisa acontecer alguma coisa. Tem rivais fortes, a Universidade do Chile vai fazer uma campanha forte, com o Sebastião Pegassese, que é o auxiliar do Sampaoli, era auxiliar do Sampaoli. O River Plate enfraqueceu, mas mostrou força nos torneios de verão, ganhou do Boca Juniors. O Boca tem um time muito forte, com o Tevez, com o Lodeiro, com o Osvaldo. Não é simples ganhar a Libertadores, mas é a missão que precisa acontecer. Acho que os times que se mantiveram têm mais chance. O Atlético perdeu um titular só, o Grêmio perdeu 2 titulares só, o Palmeiras não perdeu titulares, mas não tinha um time articulado como tinha o Atlético. O São Paulo vai ter uma solidez defensiva e que pode ser a base para se lançar para tentar ganhar o título. E o Corinthians vai ter que se articular, vai ter que se organizar no decorrer da competição. Ninguém vai ter vida fácil. A crise econômica também, né? Nos últimos anos o Brasil tinha, em termos de comparação financeira com os times do resto da América Latina, estava numa situação privilegiada, né? Agora nem tanto mais, né? Mas assim, isso a gente pode dizer que de 2005 em diante, anos 90 não era essa diferença. Eu acho que mudou um pouco o interesse, mudou o foco, e durante um período o Brasil teve uma produção de jogadores, uma capacidade de manter alguns deles que fazia os times serem fortes. E o fato é que nos últimos 2 anos o Brasil não conseguiu jogar bem na Libertadores. O Corinthians jogou bem no ano passado na Libertadores, mas na hora de decidir no primeiro mata-mata não estava bem. Fez um jogo muito ruim no Paraguai e não fez um jogo tão bom também na volta aqui. Certo. Obrigado pela presença, PVC. Obrigado, Seto. A gente volta na semana que vem falando mais sobre Libertadores, sobre volta dos campeonatos de futebol no Brasil. Um abraço.